Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero dizer que é uma honra para mim poder estar aqui essa noite compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com a amada igreja. Quero pedir que vocês abram aí a palavra do Senhor em Filipenses 4, nós vamos ler do 11 ao 13, amém? E o texto diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por esse dia. Te louvamos, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor, para aprendermos mais de Ti. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é fiel, o Senhor é digno, Pai, de todo louvor e de toda adoração. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome.
E te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós graça, que o Senhor nos favoreça, que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite, Pai, de aprendizado, uma noite, Deus, em que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos ensinando ainda mais a como agradar o Senhor, nos ensinando ainda mais a fazer a Tua vontade, a cumprir o Teu querer, Pai, e a realizar as coisas como o Senhor espera que realizemos. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e desde já te agradecemos. Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre contentamento. E para começarmos a falar sobre contentamento, eu quero dizer o que é contente, o que é ser contente ou estar contente, né? A pessoa que está contente, ela é tomada por um sentimento de alegria muito grande, ela é tomada por um sentimento de felicidade. E hoje, eu não sei vocês, mas assim, é muito difícil eu encontrar uma pessoa satisfeita, que não reclama, que não murmura, que não comenta sobre alguma coisa que está trazendo uma insatisfação para ela. Então, hoje em dia, no mundo, de um modo geral, e aí eu quero trazer para nós, né, que nós deveríamos ser diferentes, nós cristãos, nós que conhecemos a palavra, infelizmente no nosso meio também nós temos visto e ouvido muitas pessoas insatisfeitas com o casamento, insatisfeitas com os filhos, insatisfeitas com o trabalho, com a situação financeira, com a falta de dinheiro. E aí a gente trazendo assim para o nosso meio, né, para o meio cristão, será que nós também deveríamos ser assim? Ah, Gisele, mas o mundo, as coisas estão tão difíceis, nós temos sofrido tanto, agora então, né, em meio a essa pandemia, tudo se tornou mais complicado ainda, como assim, né, nós não estarmos insatisfeitos? Como assim nós não estarmos tristes, chateados, revoltados, decepcionados? Como assim, né? Mas o que a palavra nos diz? A palavra que através do apóstolo Paulo nos ensina, e o primeiro ensinamento que eu gostaria de trazer nessa noite ele diz assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então a primeira coisa que ressaltou aos meus olhos aqui nessa passagem foi assim, Paulo dizer que aprendeu a estar contente. Não era algo que já existia, não era algo que fazia parte dele, mas que ele aprendeu. Então nós também, isso nos remete ao entendimento que nós também podemos aprender a estar contentes, né? Então assim, é algo que nós devemos buscar estar contentes. Primeira coisa, a gente precisa entender, Deus quer que nós estejamos contentes. Então eu entendo que se Deus quer que nós estejamos contentes em toda e qualquer situação, nós precisamos buscar isso. Tem pessoas, gente, que naturalmente são mais pessimistas, que naturalmente são mais negativas, né? É um padrão, até de personalidade, muito pelas suas histórias, pela sua história de vida, pelas suas vivências, pelas suas experiências. E tem pessoas que são mais otimistas, mais positivas, já olham com um olhar mais positivo acerca das coisas, da vida como um todo. Só que, mesmo aquelas que não têm isso como natural, que não têm isso como parte da sua personalidade, essa tendência natural de estar satisfeito, né, de ver o lado positivo das coisas, a gente precisa aprender, né? Então, assim, Deus nos capacita, Deus nos dá condições, porque nada do que Deus nos pede, Ele pediria se nós não tivéssemos condições de dar, de oferecer, de ser. Então, quando Deus traz, através do apóstolo Paulo, esse ensinamento, né, de contentamento, de que nós devemos buscar estar contentes em toda e qualquer situação, aprender a estar contentes em toda e qualquer situação, isso serve para nós, tanto para os mais pessimistas, para os mais sofridos, né, para as pessoas mais sofridas, como para os mais abastados, para os mais otimistas. Então eu acredito que a gente precisa, em primeiro lugar, pedir, né, assim, buscar isso, fazer a diferença mesmo como cristãos e falar: Deus, eu quero aprender a estar contente em toda e qualquer situação.
Quando o Paulo fala aqui, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, além desse ensinamento do aprendi, que não é algo que já existia, mas que ele foi se desenvolvendo nesse aspecto, foi aprendendo, foi adquirindo essa habilidade, né, de estar contente em toda e qualquer situação, ele ainda diz, em toda e qualquer situação. O que é isso? Apesar de qualquer coisa, eu aprendi a estar contente. Não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Não importa se eu estou doente ou se eu estou são. Né? Não importa se eu estou com um problema na minha casa ou se eu não estou com nenhum problema agora. Se eu estou ganhando muito no meu trabalho, se eu já passei no meu concurso, se eu estou numa excelente igreja, se eu tenho um excelente pastor, não importa. Se eu estou numa situação de escassez, não importa. Importa eu aprendi a viver contente. Se eu estou sendo honrado, se eu estou vivendo um momento de humilhação, né? Às vezes o crente também vive humilhação, né? Às vezes o crente passa por humilhações, né? No seu trabalho, em situações até na sua família. Isso acontece, né? Lutas, elas são inerentes à vida, inclusive do crente, do cristão, né? Das pessoas que conhecem. Na verdade, o que a palavra diz é que no mundo nós passaríamos por aflições. Então, isso é inerente à nossa vida. Mas como que você tem lidado com essas aflições, tem lidado com essas lutas, com essas adversidades? Você tem lutado, você tem tentado, se esforçado para estar contente apesar da situação? Então assim, Gisele, como, né, eu estaria contente numa situação como essa? Como eu estaria contente com essa falta de dinheiro, com essa escassez em que eu tenho vivido? Como, né, que nós estaríamos contentes com essa política, né? Então assim, tem tantas coisas que talvez justificassem a gente não estar contente, mas a palavra nos orienta em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. Então eu quero trazer para vocês que o Senhor nos capacita a ser assim, a estar contente, a sermos contentes apesar da situação. E você sabe como que Deus nos capacita? O que é mais importante para você? O que de fato faz sentido para você, para nós? O que tem valor nessa vida, né, para nós? Talvez seja exatamente por isso que nós não estejamos conseguindo viver contentes, porque nós estamos com o nosso coração voltado para coisas, para situações que não são onde o nosso coração deveria estar. A Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde estão os seus tesouros, né? O que faz, por exemplo, as pessoas estarem insatisfeitas? Normalmente eu tenho alvos, eu tenho objetivos, tanto materiais, quanto pessoais, quanto emocionais, e muitas vezes, mesmo alcançando esses objetivos, a gente, quando alcança um objetivo que a gente estabeleceu, a gente já tem outro. Então já gera uma insatisfação, não, porque agora eu quero aquilo lá. Então você chega naquilo lá, você já quer outra coisa, entendeu? Então assim, há uma tendência a ter uma eterna insatisfação. Eu nunca vou estar satisfeito se o valor das coisas para mim, disso aqui, né, desse mundo, forem maiores do que o verdadeiro valor que eu devo dar, que é para quem? Para o Senhor Jesus, né? Onde que nós vamos conseguir, quando que nós vamos conseguir a ser contentes verdadeiramente? Quando o nosso coração, quando o nosso tesouro for o Senhor Jesus, for a nossa salvação, for a nossa vida eterna, né? Que o nosso coração não estiver mais aqui, nas coisas desse mundo, na posição que eu alcanço, né? Que eu posso alcançar, não estiver mais no salário que eu quero ter, no concurso que eu quero passar e ter estabilidade, na viagem que eu quero fazer, no carro que eu quero adquirir. E de maneira nenhuma aqui, irmãos, eu estou querendo dizer que a gente não possa, né, estabelecer alvos, correr atrás de mais comodidade. Eu não estou dizendo que não possamos fazer. Estou dizendo que o nosso tesouro não deve estar nessas coisas. Que a gente pode viver uma vida focada
né, em realmente aquilo que tem importância, aquilo que tem valor, que é na nossa vida eterna, que é no reino, né, que é em agradar o nosso Senhor, que é em viver uma vida que agrada a Ele, que é viver em obediência, né, e focado no que é eterno, não no que é passageiro. Então, assim, o que é eterno, né? Ter o Senhor Jesus no nosso coração é o maior presente que a gente pode ter. E pense comigo, se esse é o maior presente que você pode ter e você já tem, por que você está insatisfeito? As demais coisas, elas são menores, as demais coisas, elas são passageiras, elas são muito menores, muito mais banais do que o que nós temos de fato, que é a nossa vida eterna, que é a nossa salvação, que é o Senhor Jesus no nosso coração, conduzindo a nossa vida, nos direcionando nessa vida. Então, pense um pouco sobre isso, né? Na hora que você for falar, mas isso está tão difícil, mas aquilo está tão difícil, e você poderia dizer, Angélica, você está falando isso é porque você não vive o que eu vivo, você não passa o que eu passo, você não sofre o que eu sofro. Irmãos, a gente pode ter vidas diferentes, ter confortos diferentes, a gente pode ter situações diferentes, apesar de que lutas todos nós enfrentamos. E se hoje eu não estou enfrentando uma luta, eu já enfrentei. Se hoje nós não estamos enfrentando uma luta, amanhã nós vamos enfrentar. Porque as lutas vêm, as lutas virão. Mas o fato é que, com luta ou sem luta, eu preciso estar contente, eu preciso aprender a viver alegre. Por quê? Porque a minha alegria está focada, está voltada para aquilo que é eterno, que é o Senhor Jesus. Então, tudo mais não tem importância, não deveria ter, né? Não deve ter importância como a vida eterna, como o Senhor Jesus no nosso coração. Além disso, irmãos, a gente precisa se atentar para a diferença entre o contentamento e a adaptação. A adaptação é você se acostumar com determinadas coisas, você se adapta. E ser um ser humano adaptável é uma qualidade, é importante, porque nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Nem sempre vai funcionar como nós gostaríamos. Nem sempre o outro vai ser como eu sou. Então, você se adaptar a determinadas pessoas ou a alguns contextos, isso é fundamental e isso é muito mais funcional e positivo para nós. Mas há uma diferença grande entre adaptação e contentamento, né? Você se acostumar com determinadas coisas é diferente de você estar contente com aquilo, estar contente apesar daquilo, né? Então é bom que a gente diferencie isso, e o que nós de fato devemos buscar não é uma adaptação, não é se acostumar com alguma situação, mas é estar contente a despeito dela, com a luta, com a bonança, com a dificuldade, com a escassez, com a humilhação. Independentemente de qualquer coisa, eu estou contente, porque a minha alegria não está baseada nisso. A minha alegria está baseada em Cristo, em ter Cristo na minha vida, em ter Cristo no meu coração, em ter a salvação, em ter a vida eterna. Amém? E por último, eu quero trazer como Paulo finalizou essa passagem aqui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele reforça esse entendimento que nós conversamos, que eu compartilhei até agora, de que como que ele conseguiu tudo isso? Como que ele aprendeu a viver contente, apesar de tudo que ele sofreu, tudo que ele passou? Ele diz aqui no final, eu posso tudo isso, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, só por causa de Jesus. Se não fosse o Senhor na nossa vida, irmãos, não teria como nós estarmos aqui falando, vamos viver contentes? Mas dá para ser. As pessoas que não têm Cristo, é complicado a gente falar, você precisa ser contente, busque o contentamento, porque elas não têm em que se apegar, a não ser aqui nesse próprio mundo, né? Nas coisas materiais, no status, nas conquistas, é nisso que elas têm, o tesouro delas é esse. O coração delas está nisso, mas nós não. Nosso coração não deve estar nisso. Então, naquele que me fortalece é o Senhor. Então, o Paulo só teve capacidade, condições de dizer que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação por causa do Senhor Jesus. E é o que nós também precisamos ter.
a partir do momento que o nosso coração, a nossa mente, a razão da nossa vida estiver em Jesus, estiver na vida eterna, estiver no reino, nós conseguiremos alcançar o contentamento. Amém? Então pense sobre isso. Eu queria trazer mesmo essa reflexão para que nós conseguíssemos pensar como que a gente tem vivido a nossa vida. Nós temos sido mais um desses que reclama, que murmura, que está insatisfeito, que está mal-humorado, né? E infelizmente quando a gente está assim, a gente passa isso para as pessoas. Não fica só para a gente. Um colega liga, você tende a falar. Uma pessoa da família liga, você tende a falar. Muitas vezes você abre a boca na sua casa, é para reclamar, é para dizer o que não foi feito, é para dizer o que não tem, é para dizer o que está ruim, é para dizer o que o outro não fez. Então, assim, a gente tende, né? Ainda mais no mundo em que a gente está vivendo, com muitas tristezas, com muitas más notícias, a gente tende a ficar amargurado. E, infelizmente, vamos dizer, influenciar pessoas negativamente, né? Envenenar, eu costumo usar essa expressão, envenenar pessoas por causa da nossa amargura, da nossa insatisfação. E eu costumo dizer que as pessoas insatisfeitas, elas podem alcançar o nível que for, o bem que for, que elas vão continuar insatisfeitas, elas sempre vão querer mais. Então, irmãos, aqui para nós crentes, servos de Deus, conhecedores da palavra, peguem essa palavra e tornem-a uma verdade na sua vida. Gisele, eu ainda não consegui 100%, mas eu estou caminhando para isso. Eu estou caminhando para viver o verdadeiro contentamento. Eu estou caminhando para abrir a minha boca só para falar de bênção, só para dizer, apesar de tudo, eu sirvo a Cristo, eu tenho Jesus no meu coração e é isso que mais importa. Um livro do Luciano Subirá que é Até que Nada Mais Importe. Esse título, né, diz muito sobre isso. O livro fala sobre isso. Quer dizer, eu quero chegar num ponto, né, na minha vida espiritual, na minha vida, que nada mais importe além da minha intimidade com Deus, da minha salvação. Nada mais é tão importante quanto isso. Então, que a nossa vida seja permeada por esse entendimento e por essa prática. Deus, eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Apesar de toda e qualquer situação, eu quero viver o verdadeiro contentamento. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe ao nosso coração neste dia. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a aprender cada dia mais a viver contentes. Não, Deus, baseados no que temos, não baseados no que alcançamos, não baseado, Deus, no recurso que nós temos, na casa que temos, no emprego que temos ou que não temos. Senhor amado, naquilo que queríamos conquistar e ainda não conquistamos. Pai, nós não queremos nos basear neste mundo, naquilo que podemos ter ou ser aqui. Nós queremos nos basear no Senhor, naquilo que temos na vida eterna, no Senhor Jesus, na nossa salvação, que é o que de fato deve importar para nós. Nos ajuda, Deus, a aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. Ajuda cada ouvinte agora, cada irmão em Cristo Jesus a entender, em primeiro lugar, a importância dessa compreensão, desse entendimento. E, em segundo lugar, Deus, a buscar no Senhor, porque somente o Senhor Jesus pode nos dar condições, Deus, de viver esse contentamento. Então, é o que nós te pedimos, Deus, e desde já te agradecemos por essa reflexão, por esse entendimento, e queremos sair daqui realmente estimulados, Deus, incentivados a vivermos o verdadeiro contentamento. Que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus.
Então, irmãos, eu gostaria de relembrá-los, né, que nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, vocês que ainda não estão nos seguindo lá, sigam-nos. Vocês que ainda não se inscreveram no canal do YouTube da igreja, se inscrevam para receberem aí as notificações dos vídeos que são postados lá. No mais, também eu quero relembrá-los das ofertas, dos dízimos, que vocês continuem contribuindo, né? Aí nós não estamos podendo nos reunir no templo, mas a igreja tem os seus compromissos, as coisas continuam sendo feitas, então é importante que nós mantenhamos a nossa fidelidade ao Senhor e continuemos entregando nossos dízimos, as nossas ofertas. Muitos irmãos da igreja, pessoas da comunidade estão precisando de uma ajuda a mais nesse momento de pandemia e a igreja tem estendido a mão e tem abençoado. Então nós contamos realmente com a ajuda de cada irmão, com a fidelidade dos irmãos em relação aos dízimos e às ofertas. Nós vamos colocar aqui agora os dados da igreja para que vocês possam fazer o depósito, fazer a sua transferência. Tá bom, irmãos? Então, eu agradeço pela oportunidade e aqueles que entenderam que precisam mesmo de trazer esse contentamento para a sua vida, né, que ainda não estão assim, que estão em busca disso, orem, busquem isso nessa semana, que essa semana seja diferente para você e que você esteja ainda mais contente, né, com o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.